Pois é, meu irmão, a República hoje está abalada. O ministro Luiz Fux tem a possibilidade de sacudir a tal da trama golpista beneficiando o Bolsonaro. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tomou uma medida inédita. Pela primeira vez, vai fazer uma acariação. Já pensou? Braga Neto e o Mauro Cid face to face, debatendo um contra o outro para ver quem mentiu? A gente vai falar sobre tudo isso com vocês. Hoje é dia 17, hoje é terça-feira e esse é o nosso quarto e último editorial do dia. Mas não pense que não menos importante, porque esse aqui tá de abalar as estruturas. Nossa novela preferida hoje tem um capítulo emocionante. Então, meu amigo, pega a pipoca, assista o que está acontecendo e vamos ver toda essa trama que existe, né? Toda essa novela, esse roteiro que eu vou te falar que nem Steven Spielberg nunca pensou dessa forma. Por exemplo, no cenário mundial, o Homem-Laranja, o Donald Trump, mandou um recadinho pro Irã, falou: eu já sei onde o presidente tá. E só não vou matar ele agora porque eu não quero. Por enquanto. Já pensou? Que recado duro. Imagina quem é inimigo do Donald Trump ou tá na mira do Donald Trump. Deve estar, morrendo de medo, não tá? Outro ponto que a gente fala também. O Mossad deu uma declaração importantíssima sobre o Ahmadinejad. Pois é, já era eliminado, já foi o ex-presidente do Irã, né? Que tanto era questionável, né? Polêmico demais, acaba de ter, né, a morte confirmada pelo Mossad. Outro ponto que coloca o Lula bem no meio, embrenhado nesse negócio aí do Irã, foi uma fala do Eduardo Bolsonaro e disse o seguinte: olha, se o Lula fez alguma coisa errada em relação ao Irã, o Trump vai saber. E o próprio Eduardo Bolsonaro já disse que deu a declaração sobre qual seria o posicionamento do Lula em relação ao Irã lá para a Casa Branca. Outro ponto também que a gente vai falar, Felipe Martins. Pois é, tá bombando o processo do Felipe Martins. Não sei se você tá sabendo, tem uma testemunha-chave que trabalhava dentro do serviço de imigração que disse que vai denunciar quem foi o responsável, de quem foi o pedido de inserir os dados falsos sobre o Felipe Martins. Lá. Imagina se tiver alguma figura grande da República. Vai abalar as estruturas, hein? Outro ponto, Silas Malafaia na mira da Polícia Federal. É assim, a Polícia Federal não encontrou o Silas Malafaia, mas o Silas Malafaia vai ter que prestar depoimento na Polícia Federal. E aí o resultado? A gente já sabe. Querem chegar num processo e agora dizem que o Bolsonaro pode ter cooptado dinheiro público. Você acredita nessa narrativa ou não? Coloca no comentário que eu quero saber. Outro ponto, Tarcísio e Bolsonaro tiveram uma reunião acalorada, inclusive com muitos acenos com o Kassab. Isso logo depois de meio que já ter uma chapa formada. Tarcísio presidente, Michele vice-presidente. Só que parece que isso não agradou o filho do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro criticou essa articulação por essa direita limpinha, direita permitida, e disse que não gostou nada dessa ideia. Outro ponto que a gente vai falar é sobre fraude do INSS. Pois é, a oposição ligou um alerta vermelho sobre a leitura do requerimento que pode acontecer hoje da CPMI do INSS. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Agora, o ponto-chave, o principal que vai fazer com que você fique até o finalzinho desse editorial, novos áudios do Mauro Cid vazaram, que causaram um impacto poderoso na República, meu irmão. Impacto grave na República. E você vai entender o que o Mauro Cid falou, inclusive acusações graves contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e contra a Polícia Federal na tal da delação. Entretanto, o próprio ministro Alexandre de Moraes rejeitou anular a delação do Mauro Cid por agora, o que enfraqueceu o discurso do golpe. Mas, porém, topou fazer uma cariação entre o Braga Neto e o Mauro Cid. E aí, que negócio é esse de acariação? É de comer ou passar no cabelo? Fica tranquilo que eu vou explicar para você o que é essa acariação e o quanto isso pode ser impactante. E por fim, mas não menos importante, como eu disse para vocês, a Daniela Lima, da Globo News, né, também informou que o Luiz Fux
pode jogar tudo pro alto, acabar com aquela historinha de que o Bolsonaro vai ser julgado esse ano ainda e pedir vista do processo, o que deixou até os ministros da Suprema Corte revoltados com isso. Tudo isso vai estar nesse editorial. E eu juro, prometo para vocês que vou tentar cumprir esse editorial dentro do pouquinho a mais que é o prazo. Dentro do prazo eu não dou conta. Então, vou tentar trazer as informações com a melhor qualidade possível, tá bom? Já passei até na introdução. Mas, enfim, não esqueça de inscrever-se no canal, de curtir, compartilhar. É muito importante. Lembrando a você que se você quer conhecer um pouco mais sobre os benefícios da residência uruguaia, entre em contato, tá? Pelo telefone aqui, agende uma consulta pelo valor de R$100, você vai entender os benefícios fiscais, você vai entender tudo isso, tá bom? Bora pra cima, vamos entender tudo que tá acontecendo e vamos pra matéria. É o seguinte, pessoal, vamos entender o que tá acontecendo. O Donald Trump não tá pra brincadeira, não. Ele já chegou chegando. Ele disse o seguinte: ou o Irã se rende agora, ou ele vai matar o líder. Não agora, mas vai matar. Trump exige rendição do Irã e afirma que não vai matar o líder do Supremo do país. Pelo menos por enquanto. Pois é, o Donald Trump, de vez, ele assumiu o protagonismo político nessa guerra entre Israel e Irã e disse: não, vou assumir de vez, eu sei onde o líder supremo do Irã está e eu sei também que eu posso matá-lo no momento que eu quiser, não vou matá-lo agora. Ou você faz um rendimento total ou não tem mais volta. Pois é, acontece que para mostrar que realmente Israel e Estados Unidos não estão para brincadeira, você lembra do Mahmoud Ahmadinejad, que é o ex-presidente do Irã, polêmico, falava que Israel ia ser totalmente eliminado, que é o ex-presidente do Irã? Pois é. O ex-presidente iraniano e símbolo do círculo de confiança de Khamenei, né, que é o Khamenei, que é o presidente atual do Irã, né, o ayatollah do Irã, ele foi morto, mas bem no coração de Teherã. Ou seja, numa ação cirúrgica, Israel acabou eliminando o Ahmadinejad. Só para você lembrar, em 2024, o Ahmadinejad admitiu à CNN turca o tamanho da infiltração israelense que tinha lá, né? Abre aspas, criamos uma unidade secreta para combater Israel e o líder era agente do Mossad. O regime que jurava invulnerabilidade virou piada interna, exposto, rachado e apodrecido por dentro. E o que isso significa? Significa que o Irã, que tanto falava que tinha força, que tinha um poder bélico gigantesco, que ia destruir Israel, foi em pouco tempo, né, domado ali nessa batalha. Agora, se isso é verdade, se ele realmente foi domado e se o jogo está chegando ao fim, não se sabe. Mas uma coisa é certa, o jogo não está nada bom, literalmente nada bom para o Irã. E aí entra um detalhe bem interessante, né? Hoje saiu uma matéria dizendo que era fake news, que o Brasil poderia ter apoiado o enriquecimento de urânio do Irã, enfim, né? Uma matéria que diz que desapareceram ampolas de urânio aqui do Brasil, bem naquele momento que os navios iranianos estavam aqui. O Eduardo Bolsonaro mandou um recado para o Lula e disse que já está conversando com o Netanyahu. Independentemente do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter falado ou não numa entrevista para a Fox News que o Brasil entra no radar de Israel a possivelmente ter fornecido urânio enriquecido para o Irã, existem dois fatos que são inegáveis. Navio de guerra do Irã atraca no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Esses navios já são sancionados pelos Estados Unidos por envolvimento com o terrorismo. E eles vieram ao Rio de Janeiro, atracaram lá no final de fevereiro e começo de março em 2023. Meses depois, INB investiga sumiço de ampolas com amostras de urânio enriquecido em Resende. Bem, se essas duas notícias tiverem relação, o Brasil terá sérios problemas internacionais, inclusive correndo o risco de ser sancionado pela comunidade internacional. Vale lembrar ainda, o urânio enriquecido, ele é rastreável. Se Israel tiver em mãos esse urânio, ele pode fazer pesquisas para descobrir
qual é a sua origem. Mas deixa eu perguntar para você, você ficaria surpreso caso fosse descoberto um envolvimento de Lula com o regime do Irã, dos ayatollahs que assassinam mulheres, gays e etc., nessa atividade para fornecimento de urânio enriquecido? Independentemente do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Pois é, né? Denúncia grave que circulou. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu declaração à CNN que passa a investigar o Brasil para saber se o Brasil foi ou não responsável pelo fornecimento de urânio para o regime do Irã. Pois é, vamos estar acompanhando isso aqui com vocês. Bora lá, pessoal. Se teve um caso que criou polêmica, foi o caso Felipe Martins. Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro, foi preso injustamente numa prisão nitidamente ilegal. Chegou ao ponto da própria mídia de esquerda pedir a libertação de Felipe Martins, que, segundo a própria Bárbara do Te Atualizei fala, foi enviado até para uma solitária durante o tempo de prisão. Qual que era o motivo? Queriam que o Felipe Martins, jovem, provavelmente mais fraco na visão deles, fosse um dos delatores, ou seja, queriam forçar uma delação do Felipe Martins. E, para tanto, né, disseram que o Felipe Martins tinha ido para os Estados Unidos num voo com o Bolsonaro. E foi apresentado como documento, como prova, um documento forjado, supostamente forjado, lá nos Estados Unidos. O que mudou? Lá nos Estados Unidos começou a investigação, porque agora envolve o sistema de imigração americano. Alguém falsificou o documento lá dentro dos Estados Unidos. E é um crime gravíssimo. Acontece que uma testemunha que está sob sigilo, é o que diz aqui a matéria da Revista Oeste, disse que vai contar tudo e tem os nomes. Quem foram as pessoas que solicitaram, compareceram até o setor de imigração e fizeram, né, a solicitação de alteração de fraude no documento que levou o Felipe Martins à cadeia. O Felipe Martins ficou preso 6 meses, né, por ter supostamente viajado para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Só que enquanto diziam que ele estava viajando para os Estados Unidos, ele estava num voo, né, de Brasília para Curitiba. Então não tem como ele violar as leis de Newton e estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não tem como. Então provou-se que era mentira. Depois mostrou-se que tinha também a geolocalização e que tanto a Polícia Federal quanto o ministro Alexandre de Moraes sempre souberam, né, da geolocalização do Felipe Martins. E isso aí vai dar muito pano para manga. Entenda, se descobrir que teve o pedido de alguém, seja algum membro, algum policial, algum juiz, algum repórter, se descobrir quem foi a figura que fez essa solicitação de falsificação de documentos lá nos Estados Unidos, é um crime federal norte-americano e vai se responder pelas leis norte-americanas. Inclusive, se lá condenado, pode ser feito até um pedido de cumprimento de pena ou de sentença aqui no Brasil. É, meu amigo, não é brincadeira, não. Vamos lá, pessoal. Outro que entrou na mira agora da Polícia Federal foi ele, o pastor Silas Malafaia. Eu já estava até estranhando. O Silas Malafaia xinga o Alexandre de Moraes, fala o que bem entende e nunca a Polícia Federal nem falou nada sobre o Silas Malafaia. É esquisito isso, não é? Pois é, mas dessa vez o Silas Malafaia foi convocado a prestar depoimento para a Polícia Federal, só que não foi encontrado. Mas o alvo não é o Silas Malafaia, não. O Silas Malafaia é só testemunha. O alvo faz cara de surpresa, faz cara de espanto. Era Bolsonaro, presta atenção. A Polícia Federal não encontrou o Malafaia para interrogá-lo em ação que mira Bolsonaro. A PF procurou interrogar o Malafaia para apurar se o Bolsonaro cometeu crime de peculato por suposto desvio de recursos públicos no ato que celebrou o bicentenário da independência em 2022. Lembra do ato da independência que deixou o Bolsonaro inelegível? Pois é. Ao solicitar a oitiva de Malafaia, o Ministério Público Federal sustentou que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, houve um viés eleitoral, um desvio de recursos de bens e serviços públicos em favor da campanha do Bolsonaro. E agora querem colocar no Bolsonaro o crime de peculato, de que ele roubou esse dinheiro, desviou para que pudesse aplicar
a favor de sua campanha. Em cumprimento à determinação de Manuel Vieira de Paes Filho, que é o delegado da Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 6º do Código de Processo Penal, determina a Polícia Federal que, a quem este couber, que intime o senhor Silas Malafaia, registra documento interno da Polícia Federal obtido pela coluna. Ou seja, se for o caso, o Silas Malafaia pode entrar até como cúmplice do Bolsonaro aqui. Mas vem cá, você acha que essa narrativa vai se sustentar, vai ficar de pé ou não? Eu acho que é mais uma narrativa natimorta que não vai colar. Vamos lá, pessoal. Tô correndo aqui, vocês estão vendo, para poder trazer todas as notícias, hein? Olha só, matéria do Metrópolis. Bolsonaro encontra Tarcísio em meio a rumor de chapa com Michele Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está ao lado do ex-presidente Bolsonaro na terça-feira, em Presidente Prudente, no interior paulista. Eu coloquei o vídeo para vocês aqui do Bolsonaro chegando em Presidente Prudente e lotada a região. Bolsonaro vai acompanhar Tarcísio em uma série de compromissos ao longo do dia, entre os quais uma visita à Feira Internacional da Cadeia Produtiva de Carne, a FEICORTE, que é uma feira específica para carne. Já deu até água na boca. O encontro entre os dois ocorre em meio ao aumento das especulações de que o Tarcísio pode ser o candidato do grupo bolsonarista à presidência da República e a Michele Bolsonaro, sua vice. É o seguinte, surgiu o seguinte rumor. Bolsonaro vai estar de olho num indulto para ele dentro, vindo da presidência da República. Só que é o seguinte, a Michele Bolsonaro concorrendo, ganha do Lula. O Eduardo Bolsonaro concorrendo, ganha do Lula. Só que o que foi argumentado aqui é que, por se tratar de esposa e filho do Bolsonaro, se eles fossem o presidente da República e dessem um indulto para o Bolsonaro, o STF poderia cassar esse indulto e o Bolsonaro não poderia ter o direito a esse indulto. Já se o indulto vem do Tarcísio, uma figura que tem boa interlocução e que não é parente direto do Bolsonaro, a narrativa de manutenção do indulto seria maior. E se o STF não acatasse esse indulto, ele mesmo já começaria ali, de certa forma, criando um conflito, entre o executivo e o judiciário, coisa que não é nada interessante para o STF. Então, sim, hoje a expectativa é de que o Bolsonaro aposta no Tarcísio e parece que essa união aí, essa estadia do Bolsonaro com o Tarcísio meio que selou isso. Mas quem não gostou nada disso foi o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro critica articulações da, abre aspas, direita permitida e defende a elegibilidade do pai em 2026. O deputado Eduardo Bolsonaro fez um apelo à militância para que defenda a elegibilidade do pai, Jair Bolsonaro, nas eleições de 2026. Contra o que seria um candidato da, abre aspas, direita permitida, por setores da sociedade, como o do mercado financeiro. É óbvio que o Eduardo Bolsonaro mandou uma indireta aqui para o Tarcísio de Freitas. Foi uma indireta às articulações de bastidores que pretendem convencer o governador paulista Tarcísio de Freitas a disputar a presidência no ano que vem. Ele, no entanto, tem sido categórico e pretende se candidatar à reeleição do estado. Ah, meu amigo. Cá entre nós, Tarcísio está com a mão coçando para ser candidato a presidente, tá? Tarcísio não acredita em reversão da inelegibilidade. Assim como também acredito que o Eduardo Bolsonaro não acredita. Agora, a gente precisa entender o seguinte, não é porque o Bolsonaro não tem condições, é porque o sistema é assim. Agora a gente precisa entender o seguinte, eu acho importante, tá? O Bolsonaro já dar um nome para um plano B, sim. Ele pode falar, olha, o candidato sou eu. Mas, no caso de plano B, articulem aqui Tarcísio e Michele, ou articulem Eduardo e Tarcísio, ou Eduardo Bolsonaro e Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e Caiado e Eduardo Bolsonaro, não sei. Se o Tarcísio está falando que não quer, deixa um nome engatilhado. Ah, mas o STF vai para cima desse nome. Vai não. Pro STF não existe limite, não. No último dia da eleição, eles podem deixar qualquer um inelegível, isso é fato, Ou até depois das eleições, veja o que aconteceu com o Maduro, não é? Tô falando besteira? Vamos lá, pessoal, vamos falar de fraude do INSS, ou melhor, CPMI do INSS. Isso aqui é importante a gente fazer
essa análise aqui com vocês. A oposição ligou um alerta vermelho. Hoje será feita a leitura do requerimento da CPMI do INSS. A ideia é que o governo vai gastar o nosso rico dinheirinho para dominar mais uma vez, igual fez com o 8 de janeiro. É uma vergonha, para acabar tudo em pizza. Quem se lasca nessa? O coitado do aposentado. O aposentado, desculpa, né, a minha sinceridade, é tratado igual o lixo, né, por quem comanda o país. Isso é uma vergonha, né? Os aposentados merecem respeito. E aí, essa CPI do INSS tem que acontecer, sim. Só que se for para colocar uma pessoa lá que vai abafar, colocar panos quentes e proteger sindicato e não chegar em realmente quem roubou, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Tá, só que tem uma jogada, uma articulação aqui que o governo quer fazer. Pois é, deixa eu te contar um segredo. Durante a leitura, depois que começa a leitura da CPI do INSS, pode acontecer o que a gente chama de debandada. O que é a debandada? Pois é, de uma hora para outra, a galera da esquerda vem, assina, mas na hora H convence um ou outro de centrão a retirar assinaturas, de forma que não dá o número necessário de assinatura. E aí a oposição fica perdida porque eles não sabem quem serão os possíveis candidatos que receberam emendinha para tirar o nome. Pois é. E aí o que acontece? Próximo do início da votação, tiram-se os nomes. E aí não dá tempo de correr atrás desses caras. O que acontece? Faz a leitura, mas encerra a CPI por falta de quórum, por falta de assinatura. E aí a oposição tá com o risco de que isso aconteça. É muita cara de pau, é muita artimanha contra o aposentado, não é, gente? Vamos lá, pessoal. E o caso do Mauro Cid, que tá dando o que falar, hein? Novos áudios foram vazados do Mauro Cid. Você deve estar sabendo que o interlocutor, o cara que dialogava com o Mauro Cid, era nada mais, nada menos do que um advogado dos réus, né? De outro ajudante de ordens do Bolsonaro. E o advogado que estava conversando com o Mauro Cid, isso aconteceu no ano passado, foi lá, apresentou tudo pro Alexandre de Moraes e falou aqui, ó, precisa nem investigar não, é verdade, foi eu que falei com o Mauro Cid, tá aqui, ó, tudo. Então, anula, porque ele me desmentiu tudo que ele falou aqui e ainda disse que você coagiu ele, coagiu a família dele, coagiu todo mundo. Anula? Pois é. Será que o Alexandre de Moraes vai anular? Escuta só, né, o áudio aqui publicado na CNN. E todo esse debate jurídico é se foi algo arquitetado para derrubar, para dar um golpe de Estado, por exemplo, ou não. Neste trecho, Mauro Cid faz um outro desabafo dizendo que, ó, o Supremo já está comprado, viu? Com toda a narrativa. Tá todo mundo já amarrado com essa negativa, tá todo mundo indo pelo mesmo caminho. Vamos ouvir o que dissera Mauro Cid. A mídia já está comprada com a narrativa, o STF está comprado com a narrativa, o Congresso, a liderança do Congresso já está amarrado com a narrativa. Então não tem. Se fosse uma ação, não, você vai falar, e aí tudo pronto com o Rodrigo Pacheco, vamos entrar no impeachment, e aí vamos arrebentar e vamos acabar com ele. Pô, vou pra guerra. Mas eu puxar uma bandeira sozinho, eu que não tenho força de nada, eu sou o que mais apanho. É só pegar lá na da Polícia Federal. Eu sou o grande golpista. Eu sou o grande articulador de todo golpe, sou eu. Né? Eu tô sozinho. Mauro Cid falando do ponto de vista dele, como se ele fosse o grande golpista, e a gente que analisou e está acompanhando toda a repercussão, vê que a consequência é até um pouco diferente, porque cai um peso gigantesco em cima do ex-presidente da República. Mas aí, cada um no seu quadrado, defendendo o seu quadrado. Veja que o Mauro Cid aqui, ele deu um depoimento que é perigoso, né? No áudio dele ele fala, não, o STF já está todo definido, já está todo comprado, eles me pressionaram para que fosse assim, é perigoso. Agora, a Gazeta do Povo também liberou parte dos áudios, dá mais ou menos uns 2 minutos de áudio aqui, acompanha comigo e você vai ver o quanto é grave. Vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado, você vê que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Aqui
né? Tá sendo muito explorado, inclusive pela imprensa. Até a UOL fez uma publicação, olha, Mauro Cid confirma, eu não falei uma vez a palavra golpe na delação premiada, mas ela tá lá, várias vezes. Eu falei uma vez a palavra golpe. Até hoje, Gabriela fica irritadíssima. O Valdemar deu entrevista, falou do Max, falou do Cordeiro e não falou de mim. Né? A Raia falou, que legal, né? O Valdemar não defende o Max e o Cordeiro não te defende. Então, assim, é complicado. É complicado você se sentir isolado. E as próprias mídias sociais de direita são voláteis. Né? Sai na Veja alguma besteira, sai no Globo alguma besteira, no Globo, aí todo mundo começa a dar porrada em mim. Aí, quando sai alguma coisa positiva que eu falo, aí, ó, tá vendo? O presidente não fez nada. Só que, quando é pra me criticar, me criticam. Quando é pra elogiar, para defender o presidente. Entendeu a lógica das mídias sociais? É porque não tem apoio nenhum. Zero. Quem vai me apoiar? Rogério Marinho? Não vai. Os deputados, senadores de direita não vão me apoiar. E quem vai me apoiar? O povo? Né? Para pensar um pouquinho. O presidente botou mais de 1 milhão de pessoas agora na Paulista. E aí? O que mudou? Nada. Zero. Os ministros falaram que não vai ter anistia, o Rodrigo Pacheco falou que não tem anistia, e aí? Nada. Quantas queixas, crimes ou denúncias, alguma coisa, os deputados, os senadores de direito já fizeram ao STF quanto que está acontecendo? Nenhuma. Ninguém faz nada. Porque assim, uma coisa é você, a gente apanha, fica presa, mas quando você vê a família sofrendo por sua causa, aí o negócio pesa. Esse ponto aqui eu achei interessante. Uma coisa é você. Agora, quando você vê a família sofrendo, aí o negócio pega. Ou seja, mostra, né, literalmente uma coação que mirava a família do Mauro Cid. É um negócio pesa, a gente aguenta muito. Quando você vê a família se lascando, minha filha sendo hostilizada por professora de esquerda na escola, não indo mais para a escola, ficando em casa o dia todo. Mais um desabafo. Pega a vida de todo mundo, né? Todo mundo está enrolado. Vê quem se ferrou, quem perdeu a carreira, quem teve o pai, a esposa, a família toda investigada. Até a sogra falecida há 10, 15 anos foi investigada. Meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã, todo mundo foi investigado. Meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã nos Estados Unidos, até a sogra falecida. Quem teve isso? Quem teve a carreira destruída? Tudo bem, tá todo mundo ferrado, mas o Coronel Câmara estava na reserva, só estava no grupo. O General Braga Neto, 4 estrelas, chegou ao topo, reserva. O General Heleno chegou no topo, reserva. O presidente, ganhou milhões na Olimpíada, chegou ao topo, tudo bem. Todo mundo no meu barco. Quem perdeu tudo fui eu. E eu ainda inventei de pegar um advogado por fora, né, e ainda estou acabando com a vida financeira da família. Então, assim... Pois é, pessoal, você vê nos áudios aí do Mauro Cid que a situação dele, né, não tá nada fácil, complicada, mas a pressão pela anulação da delação é cada vez maior, né? Mas olha só, o Moraes rejeitou a anulação da delação do Mauro Cid, mas por outro lado, ele aceitou a cariação com o Braga Neto, né? É inacreditável, né? Como disse o Vinícius Carrion aqui, é inacreditável. Imagine se fosse uma delação dessa na Lava Jato. Já estava anulada na hora, né? Depois de denúncias de coação, entre outras questões, já estaria anulado há muito tempo. Só que é o seguinte, o Moraes autorizou, e é a primeira vez, uma cariação entre Mauro Cid e Braga Neto. O que é a cariação? A cariação no direito a gente chama também de confrontamento. Está prevista no Código de Processo Penal. Eu não lembro se é 229, é alguma coisa ali nessa região. E aí ela fala que você pode acariar, confrontar, quando você sente que um falou uma coisa e outro falou outra coisa, você coloca os dois se confrontarem para ver qual está mentindo. Esse confronto pode acontecer de investigado para investigado, né? Pode acontecer de investigado para testemunha, enfim, de testemunha para testemunha. Então, desde que o juiz entenda que há indício suficiente de que uma das partes mentiu, é feita uma cariação, e nessa cariação você vai fazer com que as pessoas confrontem e descubram quem foi o mentiroso.
Só que, quando estamos diante de um delator, porque o Mauro Cid não é um réu qualquer, ele é o delator, ele é o beneficiário da delação premiada. E aqui não pode sequer pairar o benefício da dúvida sobre a mentira. O entendimento principal no direito é que o delator não cabe à cariação. Não se pode duvidar ou simplesmente confrontar a uma mentira do delator se paira pelo menos a dúvida, se não há um direito líquido e certo, uma garantia de certeza na fala do delator, o processo tem que ser anulado. Então, a minha visão, né, o meu posicionamento jurídico aqui é que erra o ministro Alexandre de Moraes e não anular. Pois é, mas não bastasse isso, né? A gente deparou também com novos indiciamentos, que é o caso do Silas Malafaia, que eu mostrei para vocês. Olha só, foi só ficar frágil a delação do Mauro Cid, veio uma investigação agora para saber se o Bolsonaro cometeu peculato no 7 de setembro. Um crime a mais para o Bolsonaro responder. Aí também começa agora uma investigação no mesmo dia sobre a BIM paralela. E aí vem uma matéria do Igor Gadelha, né? Indiciamento de Carlos Bolsonaro reforça a teoria conspiratória bolsonarista. É só uma teoria conspiratória. Só uma coincidência, tá, gente? Para bolsonaristas, o indiciamento de Carlos Bolsonaro dá força à tese de perseguição judicial contra candidatos da direita ao Senado em 2026. É só coincidência, gente, é só coincidência. Olha só, é com uma frequência espantosa que teorias da conspiração estão sendo reforçadas no Brasil. É o país das coincidências invisíveis, né? Incríveis, perdão. Das coincidências incríveis. O Carlos Bolsonaro estava tudo tranquilo. Há 2 dias atrás é anunciado, não, Carlos Bolsonaro será o candidato do Senado por Santa Catarina. 2 dias depois, indiciamento, abertura de inquérito, processo já está na mão do Paulo Gonet e vai ter trâmite acelerado. Não tenha dúvidas sobre isso. Outro ponto que a gente precisa falar também é sobre o processo, tá? Agora, o ministro Alexandre de Moraes determinou que mande o Google informar quem seria a minuta do golpe, ou mais conhecida como minuta do Google, lá dentro da plataforma Google. Não sei se você está sabendo, o Anderson Torres disse, olha, nem sei como essa minuta que vocês estão falando, que é a tal minuta do golpe, que tanto fizeram alarde, foi parar no meu gabinete. Eu vou até além. Conto para vocês que essa mesma minuta, se você fizer uma consulta no Google agora, você vai achá-la. Sempre esteve lá. Esteve lá antes de estar no meu gabinete. É meio frágil isso, né? E aí, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou fazer uma busca para saber quem foi que inseriu essa tal minuta do Google, quer dizer, do golpe, lá dentro do Google, né? E aí, meu amigo, é só saber quem inseriu lá dentro. Já pensou se foi a Janja? O Lula? Pois é, pode vir muita surpresa disso aí, descobrindo quem foi o responsável por inserir essa minuta lá dentro, né? Vamos saber. Vamos lá, próximo bloco, vamos falar do Fux. Ministro Luiz Fux pode fazer pedido de vista e não está descartado. Vamos entender o que é isso, tá? O processo está correndo. Processo do golpe Tabajara. Quando um ministro faz um pedido de vista, ele pega todo o processo e leva para casa. Antigamente, né? Eu sou das antigas, advogado das velhas, né? Advogado das antigas. Antigamente, você pegava um calhamaço de papel, enfiava embaixo do sovaco e levava para casa. E ficava com aquele processo, Aí você chegava lá para ver o processo todo santo dia. Cadê o processo? Ai, tá de vista pro juiz. Tá de vista. Que lá ficava 1, 2, 3 anos na mão do juiz. Lá na casa do juiz você não podia fazer nada, né? Teve casos absurdos que eu já vi de juiz sumir o processo na casa dele. Isso é pedir vista. É pegar o processo e tirar. Hoje é virtual. Mas enquanto um juiz não pode julgar, outros não podem decidir. Tá em vista. Pois é. O ministro Luiz Fux pode fazer o pedido de vista. E aí, o cronograma arquitetado do projeto do golpe, quer dizer, do plano do golpe, quer dizer, do processo do golpe, quer dizer, do golpe Tabajara,
Pois é, pode cair por terra e aí o Fux pode segurar por 20, 30, 60 dias. Já imaginou? O que está acontecendo? Além do barulho político causado pela reportagem importante da revista Veja, né, do eventual questionamento, né, à delação do Cid, os ministros não descartam um pedido de vista do colega Luiz Fux. O que é do jogo, é do game. Luiz Fux tem externado para os colegas da primeira turma, eu conversei com 2 integrantes do Supremo que estão acompanhando os depoimentos, né, e a evolução do caso, e eles disseram, Daniela, ele tem externado certo incômodo, em especial com o papel do Cid, da delação do Mauro Cid. O que ele fez, inclusive, de público, durante ali a primeira fase da aceitação da denúncia, o que levou o processo a essa fase aí da prestação dos depoimentos. Então, a ideia era que isso acabasse até na presidência de Cristiano Zanin, não deve, talvez não se conclua, né? Por quê? Porque há a possibilidade de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que é do game. O resto, o que está... Que é do game? Linguajarzinho, mas é chulo, né? Eu posso. Ela é uma jornalista, recatada, ganha muito dinheiro lá na Rede Globo, né? Então falar, é do game, não, tem que ter uma postura assim de jornalista, né? Deixa pra nós que somos meros blogueirinhos, né? Como vocês dizem, falar esse tipo de coisa, tá? Brincadeira à parte. É o seguinte, se o Luiz Fux fizer agora esse pedido de vista, abrir uma divergência, vai embaralhar completamente o tal do processo do golpe, vai travar ele. Ainda mais no momento em que novas informações sobre a delação do Mauro Cid vem à tona, como por exemplo, esses áudios foram bombásticos. Qualquer país minimamente sério já teria anulado essa delação do Mauro Cid e, via de regra, a maioria das provas que surgiram quase que exclusivamente, né, dessa delação aí do Mauro Cid. Ou seja, resumindo, se o Brasil tivesse um pinguinho de seriedade, que fosse um pinguinho, né, o Brasil teria já anulado esse tal processo do golpe Tabajara, né? Vai fazer o quê? Na verdade, se o Brasil tivesse um pinguinho de seriedade, ele já tinha nascido morto, porque até o local onde ele nasceu é incompetente. Sim, não deveria ser no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro não é mais presidente. Ninguém ali é presidente da República. Ninguém ali tem cargo, com exceção do Ramagem. E diga-se de passagem, a própria Câmara dos Deputados suspendeu esse processo contra o Ramagem. Então, assim, são entendimentos que eles vão criando a partir do bel prazer deles. Mas se for para seguir a lei, a risca, a regra mesmo, esse processo é incompetente, vítima não julga processo, né? Então, assim, muita coisa errada, esquisita nesses processos todos, tenho dito, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei que ia passar um pouquinho, nem passei tanto, só 7 minutos. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que amanhã o Papai do Céu esteja aqui para nos receber, ou melhor, o Papai do Céu vai estar. Que nós possamos estar aqui junto com o Papai do Céu para poder conversar um pouquinho mais sobre política e entender tudo isso que rola aqui na República Tupiniquim, tá bom? Grande abraço e até o próximo editorial.